A macro-região segue integrada em tempo real. Agora vamos à Franca do Imperador com Fernando Lima. Ele que está acompanhando esse julgamento desse crime chocante que aconteceu em Franca, né, Fernando, em 2020. E agora esse réu aí à disposição da Justiça. É com você. Isso mesmo, viu, André? Um crime que chocou toda a nossa macro-região por conta da brutalidade. É o julgamento de Antônio Rodrigues, conhecido como Buiú. Ele assassinou com dezenas de facadas a ex-namorada dele, Jéssica Carlone, que na época tinha 28 anos de idade. De acordo com a acusação, a promotoria, o motivo do crime foi porque ele não se conformava com o fim do relacionamento que mantinha com a vítima. O julgamento teve início aqui no Fórum de Franca, na zona norte da cidade, por volta das 9 horas da manhã. Nós estamos acompanhando desde o começo. Agora esse julgamento parou um pouco para o almoço, mas deve retornar à tarde, quando a defesa deve ser ouvida. Testemunhas de acusação, testemunha de defesa já foram ouvidas hoje aqui, mas o que eles tinham em comum no depoimento deles é de que o relacionamento de Jéssica e de Antônio era muito conturbado, que o homem tinha muitos ciúmes dela. Eles estavam separados, André, de acordo com as testemunhas, há cerca de 1 ano, quando o crime aconteceu. Porém, neste período, eles se separaram e reataram por diversas vezes. Uma das testemunhas, inclusive, contou que no dia do crime, o homem não tinha sido convidado para a festa na chácara onde a vítima estava. Inclusive, a presença dele no local já causou apreensão em todo mundo ali, já que todo mundo conhecia o histórico do autor, de violência, de não se conformar com o fim do relacionamento, inclusive de agressões. A vítima, Jéssica, ela chegou a pensar em ir embora. Alguns amigos aconselharam também que ela fosse embora na hora que o homem chegou, porém eles convenceram que ela ficasse, que caso ele fosse para agredir a vítima, eles a defenderiam, mas não foi isso que aconteceu e a vítima acabou sendo friamente assassinada. Hoje pela manhã, agora há pouco, nós conversamos com uma das testemunhas. Ela relatou para a gente como foi o dia do crime. Na hora que ela deu este depoimento, foi um depoimento muito chocante para todo mundo por conta dos detalhes que ela trouxe. Inclusive, nós separamos um trecho dessa entrevista dela. Vamos ouvir. Eu acho que ela não tinha ideia que ele a mataria. Talvez que bateria, sim, porque ela já vivia com medo dele, preparada para ele pegar ela em qualquer lugar, porque ele era um monstro. Mas um monstro de verdade, ele provou, porque ele matou ela, né? Eu acho que ela não tinha medo, não estava esperando, senão ela teria ido embora. Ele simplesmente chegou, quando ele já veio para pegá-la, ele envolveu ela no corpo dele, começou a dar facadas. Eu acredito, igual eu falei, que ela morreu nos primeiros golpes. Olha, André, essa testemunha, ela não quis mostrar o rosto porque ela disse que tem medo do assassino, do réu. Ela disse que quando ele chegou no local, todo mundo ficou muito apreensivo justamente por conta dele ser muito forte, de ele intimidar mesmo as pessoas. Por isso, ela não quis mostrar o rosto durante a entrevista. Outros detalhes também que ela contou é de que o homem chegou depois de assassinar a vítima, saiu por um tempo, depois voltou novamente, deferiu mais facadas na vítima, mesmo ela já estando morta, xingou muito a mulher, chegou a dar um chute na cabeça da vítima e isso chocou todo mundo que estava ali no local. Depois foi a vez da irmã do acusado ser ouvida. Ela refutou todas essas acusações. Ela defendeu o irmão, disse que ele não é violento, que ele agiu sob forte emoção em um momento de raiva. Ela inclusive fez diversas acusações para a vítima, para a Jéssica, disse que ela provocava muito o homem e que por isso ele agiu desta forma. Depois foi a vez da promotoria também ser ouvida. O promotor, ele refutou todas essas acusações da irmã e também do próprio réu, e ele disse que ele não tinha prova nenhuma de tudo aquilo que ele estava falando. Foi na fala do promotor, André, que acabou agora há pouco, que o julgamento entrou agora no horário de almoço e deve ser retomado à tarde. À tarde, provavelmente, a defesa do réu deve ser ouvida e, claro, a gente segue acompanhando esse julgamento bem de perto. Daqui a pouco eu volto com outros detalhes, André. Combinado, Fernando. Até daqui a pouco, então. Acionando de novo o Fernando, ele está direto da Franca do Imperador e acompanhando o julgamento desse promotor de eventos acusado, tido como réu por ter matado a ex-mulher em 2020. Novas informações com você, Fernando.
Isso mesmo, viu, André? A gente volta para repercutir agora o depoimento do Antônio Rodrigues, que é conhecido como Buiú. Ele foi ouvido ainda na manhã de hoje, falou por cerca de 35, 40 minutos, respondeu ali perguntas do juiz, da promotoria e também da defesa. Ele afirmou, André, que a vítima, a Jéssica Carlone, ela enviava fotos e vídeos dela se relacionando com outros homens com o intuito de fazer ciúmes nele. Porém, isso foi contestado pelo Ministério Público, já que, segundo o próprio MP, eles pediram essas fotos, esses vídeos, para que isso fosse anexado no processo, porém, eles não apresentaram qualquer tipo de prova e a promotoria pediu aos réus para que não levassem em conta e que condenassem o homem. No depoimento, ele negou também que tenha agredido outras vezes a vítima, negou que tenha derrubado ela da motocicleta, assim como a acusação também levou para o processo. Já no dia do crime, Antônio também deu um depoimento a respeito disso, ele levou detalhes. Ele disse, André, ao contrário do que os outros trouxeram para o julgamento, ele disse que foi convidado sim para este evento e que inclusive quando chegou ao local, que ele viu que a Jéssica estava lá no local, ele pensou em ir embora, porém foi convencido a ficar por alguns amigos. Porém, durante essa festa, a vítima passou a provocá-lo com outros homens, passou também a provocá-lo com algumas palavras e que por conta disso ele decidiu ir embora. O carro dele estava estacionado do lado de fora da chácara no Jardim Zanetti, na zona sul daqui de Franca, e quando ele chegou no veículo dele com a ideia de ir embora, ele encontrou então a faca do crime, a faca que foi usada no crime, dentro do veículo e, segundo ele, em um momento de raiva, em um momento de desespero, voltou até o local e acabou cometendo o crime. Foi isso o que ele disse quando foi indagado pelo juiz. O homem finalizou então dizendo que não viu o momento do crime, que não se lembra e que inclusive estava muito desnorteado. Explicou que por conta disso ele sentou próximo ao corpo e ficou observando o corpo, mas depois decidiu ir embora do local e não se lembra de quando foi preso, já que ele saiu da zona sul da cidade, mas acabou sendo preso apenas aqui na zona norte de Franca. Depois do depoimento dele, foi a vez do promotor então falar aos jurados, falar ao júri, e ele contestou, André, todas essas informações, apresentou fotos, apresentou vídeos também do dia do crime que, segundo a promotoria, refutam tudo isso que o réu trouxe. Para finalizar, André, o julgamento deve ser retomado daqui a pouco. Agora, a acusação deve ser ouvida. Aliás, o advogado de defesa deve ser ouvido, ele vai falar ao júri. E, claro, a gente segue acompanhando bem de perto este caso e mais detalhes logo mais na segunda edição do Jornal da Clube. É com você. Combinado, Fernando. Obrigado pelas suas informações e até daqui a pouco.